Fala galera linda, Quinha voltando por aqui pra gente revisar mais, pra gente continuar aqui dando o nosso gás, resolvendo questões do Enem para se preparar de uma maneira topadíssima para a próxima prova. Gente, fazer questão é essencial. Então vamos embora que eu quero te ajudar nessa caminhada, eu quero te ajudar a realizar seus sonhos. Então vamos aprender Química, que é a matéria mais linda que existe. Bora fazer mais uma questão? A questão de hoje que eu separei foi a questão do Enem PPL de 2020 e a questão 135 da prova azul. Nessa questão a gente vai trabalhar, sabe o que? Sabe o que? Com a mais temida, estequiometria. Mas a mais temida para quem não é aluno, quimiquinha, porque quem me acompanha por aqui, tenho certeza que não tem mais medo de estequiometria não, que até gosta, né, de estequiometria. Então, se você ainda não estava acompanhando, começa a acompanhar para tu gostar também. Inclusive, não esquece que tem playlist de estequiometria, playlist completa de estequiometria aqui no canal. Vou deixar o link do primeiro vídeo de estequiometria. Maratona lá, que garanto que é só sucesso. Essa playlist faz sucesso. Tenho certeza que você vai ver que, no final das contas, estequiometria é tranquilo, é fácil. Não tinha por que ter tido tanto medo a vida toda. Tu vai ver que é molezinha, piece of cake. Vamos lá, vamos fazer essa questão aqui que tu vai ver também que foi super tranquila a questão. A questão, galera, dizia assim, ó. O carvão é um combustível que tem várias substâncias em sua composição. Então, fazendo que o carvão é lá uma mistura que tem várias substâncias. Em razão disso, quando é representada a sua queima com o oxigênio, aí eu dou a massa molar do oxigênio, que by the way, agora, gente, que tá errado, essa massa molar do oxigênio não é 116, é 16 gramas por mol, certo? Então, ó, em razão disso, quando é representada a sua queima com oxigênio, simplifica-se elaborando apenas a combustão completa do carbono. Então, ele está dizendo que o carvão, ele é uma mistura que tem várias coisas lá dentro, mas na hora que a gente vai representar a combustão do carvão, a gente simplifica representando apenas a combustão do carbono, que é o principal componente do carvão, beleza? Então, no final das contas, quando a gente for montar uma equação de combustão do carvão, a gente vai botar lá o carbono reagindo com oxigênio e sofrendo a nossa queima, beleza? Aí eu digo aqui ainda também do carbono que tem a massa molar penta, errado de novo, não é 112 aí, é 12, eu não sei de onde é que surgiu esse 1 aí na frente. Desconsiderem, tá? A massa molar do oxigênio é 16 gramas por mol, do carbono 12 gramas por mol. Beleza, aí vamos lá. De acordo com o conteúdo médio de carbono fixo, o carvão é classificado em vários tipos, com destaque para o antracito, esse carvão antracito aí, que apresenta em média 90% de carbono. Então, gente, eu estou dizendo que o carvão antracito, ele tem em média 90% de carbono, 90%. Se eu pegar carvão antracito, 90% da massa dele é carbono, ok? Esse elevado conteúdo favorece energeticamente a combustão, no entanto, libera a maior quantidade do gás que provoca efeito estufa. Vê, como esse carvão ele tem uma grande quantidade de carbono, isso facilita a combustão, porque o carbono é o nosso combustível lá do carvão. É o carbono que vai sofrer a queima, vai reagir com O2, produzindo o CO2. Só que justamente por ter muito carbono, ele vai produzir muito CO2, que é o gás do efeito estufa que ele fala aí. Lembrando que os principais, né, gases que contribuem para o efeito estufa, metano e CO2, tá certo? CH4CO2, gás carbônico e gás metano. Bom, supondo a queima completa de 100 gramas do carvão antracito, qual é a massa do gás liberada na atmosfera? Gente, vê só, ele vai queimar o carvão, mas nós já vimos aí, ele até fala no enunciado que para simplificar a gente representa apenas a combustão completa do carbono que está lá no carvão. Representando a combustão completa vai ser o carbono reagindo com o O2, né? A gente vai ter aqui combustível carbono, comburente, o gás oxigênio. Essa queima completa vai produzir quem? Lembrando que a combustão é uma oxidação, então a gente vai oxidar esse carbono. Na combustão completa a gente vai ter a oxidação completa do carbono, deixando o carbono lá no seu NOx máximo, que é mais 4. Então eu vou ter aqui, ó, o CO2, beleza? O NOx dele máximo lá, mais 4. Beleza? Então aí a gente tem a equação, repara até que já está balanceada, galera. Eu tenho 1 mol de carbono reagindo com 1 mol de O2, produzindo 1 mol de CO2. O que é que nós aprendemos para fazer estequiometria? Estequiometria, ou cálculo estequiométrico, ele nada mais é do que uma relação entre quantidades de substâncias que a gente faz essa relação através de uma equação. Tu olha lá para a equação e aí a partir da quantidade de uma substância tu descobre a quantidade de outra. Por exemplo,
Se eu te der uma massa de reagente, tu consegue descobrir qual é a massa de produto que foi produzida a partir daquele reagente. Aí lá, utilizando a equação, beleza? Então essa é a ideia. Então se tu tem uma quantidade de reagente, é para descobrir a quantidade de produto que foi produzida a partir daquele reagente. É mais ou menos isso que a gente vai fazer nessa questão. Eu sei que é uma questão de estequiometria porque ele te dá a massa de um, que no caso é a massa do carbono, e a partir dessa massa do carbono que está lá dentro do carvão, a gente quer descobrir qual é a massa do CO2 que é produzida. Repara que eu te dou a massa de uma substância e te pergunto a de outra. A gente faz isso através da estequiometria, através do cálculo estequiométrico. Só que para fazer a estequiometria, galera, a gente precisa sempre ter a equação, porque é a partir da equação que a gente vai tirar a proporção, a menos que ele já te dê a proporção. Já teve questão do Enem que ele já te deu a proporção direta, mas no geral a gente vai tirar a proporção a partir da equação lá, beleza? E aí, os passos que eu sempre falo para vocês aqui, quem já está acostumado a ver meus vídeos já deve estar acostumado com isso aí. O que é que a gente tem que fazer para resolver a estequiometria? Primeiro passo, ter a equação. Então, se a questão não te deu a equação, a gente monta. Nós já fizemos isso. Segundo passo, balancear, porque a equação química, gente, ela só presta se tiver balanceada. Se tu não balanceou a equação, lascou tudo, vai dar tudo errado depois. Então, ó, primeiro passo é a equação, segundo passo, balanceamento. Terceiro passo é a gente separar as substâncias que nós vamos trabalhar e tentar montar a proporção lá entre elas. Eu sempre resumo para vocês dizendo o quê? Equação ok, balanceamento ok. Separa as substâncias e aplicar a regra de 3. Lembra disso que é só sucesso, beleza? A gente já tá aí com a equação ok, com o balanceamento ok. A gente vai separar as substâncias. Quais são as substâncias? Uma é o dado que ele fornece, a outra é a pergunta. Nessa questão, eu tô dizendo que eu vou fazer a queima completa de 100 gramas do carvão. E eu te pergunto a massa do gás liberada na atmosfera. Gente, ele tá falando da massa do carvão, só que na nossa equação o que eu tenho não é o carvão, é o carbono, beleza? Porém, ele te deu a pureza desse carvão. Ele te disse que esse carvão tem em média 90% de carbono. Logo, dá pra gente descobrir a massa de carbono que nós vamos ter para reagir. Por isso, na equação eu vou separar o carbono. Eu vou trabalhar com carbono em massa. A partir dessa massa de carbono, nós queremos descobrir a massa do CO2. Então, já separei as substâncias. Próximo passo é a proporção. Qual é a proporção? Cada 1 mol de carbono produz 1 mol de CO2. Porém, repara aí que nessa questão eu não quero trabalhar com mol, eu quero trabalhar com massa. Tanto massa de carbono como com massa do CO2. Como é que eu sei isso? Porque ele te deu uma massa de carbono e ele te pede uma massa de CO2. Então, como a gente quer trabalhar com massa, a gente vai ter que mudar de mol para massa. E a gente muda de mol para massa como? Sempre, gente, de mol para massa ou de massa para mol é através da massa molar. A massa molar do carbono ele já deu direto, o carbono 12 gramas por mol. Então, nós vamos trocar aqui 1 mol de carbono pesa 12 gramas. Cada 1 mol de carbono produz 1 mol de CO2. Trocando aí o CO2 de mol para massa, eu tenho que achar a massa molar dele. Ele não me deu prontinha a massa de CO2, ele deu separada a massa do carbono e a massa do oxigênio. Se a gente pega aqui o CO2, quem é a massa molar dele? Vai ser 1 carbono, que pesa 12, mais 2 oxigênios, 2 vezes 16. 2 vezes 16 dá 32, com mais 12, 44. Então, essa massa molar, 44 gramas por mol. Ou seja, galera, 12 gramas de carbono produzem 44 gramas de CO2. Quer dizer, cada vez que eu queimar 12 gramas de carbono, esses 12 gramas de carbono produzirão 44 gramas de CO2. O que é que nós queremos saber? Qual foi a massa de CO2 que foi produzida a partir da queima de 100 gramas do carvão? Só que lembra que na tua equação não tem o carvão, eu tenho o carbono. Então aqui embaixo eu tenho que colocar a massa de carbono que a gente tem. E quem é essa massa de carbono? Ele disse pra gente que o carvão antracito, que é o que ele está usando, tem em média 90% de carbono. Como ele está pegando 100 gramas de carvão, qual é a massa de carbono? Vai ser 90% da massa do carvão. E a massa do carvão é 100 gramas. Cortando aqui, gente, vai dar exatamente 90 gramas. Eu fiz aqui só para deixar bonitinho, mas dava pra gente ter feito de cabeça. Se 90% do carvão é carbono, 90% de 100 vai ser 90 gramas. Então, a massa de carbono que nós temos dentro desses 100 gramas de carvão, 90 gramas. Agora, ó, é só resolver a regrinha de 3, gente. Dá até pra gente simplificar. Lembrando que na regrinha de 3, tu só não pode simplificar nesse sentido, porque vai cruzar multiplicando, beleza? Mas pode simplificar um de cima com o de baixo, um de um lado com o do outro. Aqui, ó,
12 e 90, ambos são divisíveis por 3. Dividindo 12 por 3 vai dar 4, 90 por 3 vai dar 30. Aqui eu ainda posso simplificar, ó, esse 44 com esse 4. Os dois estão ali em cima, eu posso simplificar de um lado com o outro. 44 por 4 vai dar 11. E agora a gente cruza. Cruzando que eu não posso simplificar, porque cruzando eu vou multiplicar. Aí vai ficar x igual a 30 vezes 11. Gente, 11 vezes 3 dá 33. Com esse zerinho no final vai dar 330 gramas. Essa é a massa do CO2 que nós vamos produzir a partir da queima desses 100 gramas de carvão, sendo que esses 100 gramas de carvão possuem 90 gramas de carbono lá dentro. E aí, queimando esse carvão, a gente vai produzir 330 gramas de CO2. Galerinha, é isso, era uma questão de estequiometria tranquila e direta. Lógico que a gente demorou um pouquinho mais aqui porque a gente foi revisando, aprofundando tudinho e falando sobre todos os detalhes, mas na hora da prova era uma questão pay-buff, né, direto. C mais O2 produzindo CO2, tu montava lá a proporção e depois era só resolver, beleza? Lembrando que se você ainda tiver dificuldade de estequiometria, não esquece de assistir aos vídeos que tem aqui na playlist de estequiometria completa, que tenho certeza que você vai ganhar uma boa base de estequiometria para fazer mais questões. É isso aí, meu povo, eu espero que vocês estejam gostando, estejam entendendo tudo, sai divulgando o canal aí, vai avisando de Química com Quinha para todo mundo e não esquece de me ajudar. Se você acha que eu estou te ajudando, não esquece de me ajudar, deixa teu like, deixa teu comentário e, lógico, divulga pros amiguinhos. Um beijo para vocês e encontro vocês nos próximos vídeos, que a gente ainda vai fazer muita revisão até a prova. Tem tempo de tu revisar pra caramba pra gente chegar lá firme e forte detonando essa prova. Cheiro, tchau!